Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre neoplasias, tá? Mas antes de entrar nas neoplasias propriamente ditas, eu vou falar para vocês sobre lesões pré-malignas. As lesões pré-malignas, elas recebem esse nome, por quê? Porque elas são lesões que a gente considera que podem evoluir para câncer. É um conceito probabilístico e estatístico, certo? Então, sabemos que uma displasia, tá, do colo uterino por HPV, ela pode evoluir para um câncer de colo uterino. Por sinal, é a principal causa de câncer de colo uterino, tá? O uso de estrogênio pode levar a hiperplasia de endométrio e, com isso, a gente ter um câncer de endométrio. Os adenomas intestinais, que são pólipos, né, que são projeções polipoides na luz, na verdade, todos eles têm displasia, tá? Embora nem todos progridam, mas existe uma chance, né, de progredir, dependendo do tipo de pólipo, do tamanho do pólipo, para um adenocarcinoma de intestino. Um outro exemplo é a regeneração hiperplásica no fígado cirrótico. Esta regeneração hiperplásica que ocorre em pacientes que têm cirrose, na verdade, é uma formação de múltiplos nódulos que vão alterar toda a arquitetura, todo o parênquima, né, hepático. E essa condição, ela pode evoluir para um carcinoma hepatocelular. Então, é uma lesão pré, tá? A displasia, ela é considerada uma condição adquirida, em que existe alteração de crescimento e diferenciação de células. As células, elas começam a apresentar atipias, assim como o núcleo, e aquela arquitetura que se vê numa histologia normal, ela se altera. Então, a gente poderia definir como uma alteração arquitetural, tá? O que são atipias celulares ou pleomorfismo? Núcleo hipercorado, núcleos grandes, tá? O que a gente chama razão núcleo citoplasma alterada, né? Fica um núcleo imenso, quase sem citoplasma, binucleação, alteração da polaridade, um núcleo para cima, um núcleo para baixo, mitoses, principalmente mitoses atípicas, tá? Ou seja, isso não é normal num tecido, certo? E a gente observa muito essa condição displásica lá no colo uterino, na vulva, na vagina, justamente por ação do HPV, certo? No brônquio, ocorre um processo de displasia em função do uso do tabaco, que tem substâncias que são cancerígenas, e aí o epitélio do brônquio, ele tenta se adaptar, faz uma metaplasia, e na sequência pode haver uma displasia, e da displasia, uma neoplasia, tá? O estômago também, ele pode sofrer displasia do epitélio, né? Existem condições associadas, como, por exemplo, Helicobacter pylori, certo? E a gente sempre costuma graduar a displasia. A gente tem displasia de baixo, alto grau e carcinoma in situ. Baixo grau, quando a displasia ela vai até metade de um epitélio. Alto grau, ela ultrapassa a metade do epitélio. E carcinoma in situ é quando toda a espessura de um epitélio tem essas alterações, mas a membrana basal permanece intacta, tá? Certo? A gente tem esse crescimento desordenado, ocorre principalmente nos epitélios, não em tecido mesenquimal. Em tecido mesenquimal é mais difícil, mas pode acontecer, tá? Se perde a uniformidade das células, consequentemente a arquitetura.
ocorre com uma certa frequência no epitélio metaplásico, tá? E tem todas essas alterações que eu falei para vocês, o pleomorfismo, a perda da polaridade, núcleos hipercromáticos, grande razão núcleo citoplasma, mitoses, muitas mitoses e mitoses atípicas, a gente fala na mitose tripolar, né? Que é uma mitose mais, porque tem tecidos que podem ter algum grau de mitose, mas quando se tem muita e mitoses ainda atípicas, pior. Então, a gente fala em baixo grau, alto grau e carcinoma in situ, tá? Muitas vezes também se identifica esse epitélio displásico adjacente à neoplasia. Por exemplo, no intestino, o que que acontece? Existem aqueles projeções polipóides, que são adenomas que têm displasia. Ele, por estatística, né, ele pode evoluir para um adenocarcinoma, certo? Então, em algumas ocasiões, a gente identifica a área de displasia, inclusive com displasia de alto grau, e a área da invasão. Então, ali a gente pode dizer, olha, ele se originou desse pólipo, certo? Ou desse adenoma. Então, adjacente à área são locais que se observa bastante áreas de displasia. Só que, assim, nem sempre a displasia vai progredir para o câncer. Até porque existe uma possibilidade de tratar. No colo uterino, a gente tem a displasia de baixo grau, que muitas vezes é tratada até clinicamente, e a de alto grau. A de alto grau tem que intervir, tem que fazer um cone, né? E tirar um pedaço do colo uterino, mas o paciente se cura, porque está restrito ainda. A displasia acentuada, que vai até o topo do epitélio, a gente chama de carcinoma in situ, que já é uma lesão maligna pré-invasiva. Do in situ, a gente vai ter por evolução o carcinoma microinvasivo, que tem uma invasão pequenininha de 1 milímetro, 2 milímetros, mas já é microinvasivo, e o carcinoma propriamente dito invasor ou invasivo, tá? Que compromete o parênquima, já rompeu toda a membrana basal, e aí o prognóstico do paciente muda, porque quando é in situ, as chances são grandes de poder tratar e curar o paciente, tanto no colo uterino quanto na mama, quando a gente tem o carcinoma que a gente chama de intraductal, que é o in situ, né? Então, existe uma chance grande de cura. Depois que invade, o prognóstico muda totalmente, certo? Aqui, por exemplo, vocês têm à direita o epitélio normal do colo uterino, que tem a camada superficial, a camada intermediária e a camada basal. E aqui a membrana, tá? Essa membrana que eu me referi. Quando a lesão sai daqui e vem para cá, nós já temos um carcinoma invasivo. Então, quando compromete até a metade, aquelas alterações, certo? Pode ter, inclusive, coilócitos, a gente pode ver, que é uma célula que sugere muito um efeito citopático viral, certo? Até a metade, a gente vai dar como lesão escamosa cervical e intraepitelial de baixo grau. Quando compromete mais do que a metade, lesão escamosa cervical e intraepitelial de alto grau. E quando compromete toda a espessura, a gente chama de carcinoma in situ. É bem verdade que às vezes a gente tem um filete normal e fica difícil. Então, muitas vezes a gente coloca de alto grau barra carcinoma in situ, que às vezes as duas se sobrepõem, porque tu tem toda a invasão e praticamente chegando aqui em cima, vocês veem que ele não mantém essa polaridade, a célula com citoplasma amplo, ó, são células com núcleo grande, os núcleos são irregulares, tá? Talvez aqui seja uma mitose, mas é mais para vocês terem aquela visão, ó, isso é normal, e aqui alterou totalmente a arquitetura deste epitélio plano, tá? Então, entrando finalmente nas neoplasias. Neoplasia, muitas vezes a gente chama de tumor, tá?
Neoplasia é um crescimento novo, ou seja, um crescimento autônomo. O que que acontece? Uma única célula, tá? Que a gente já conversou, que foi uma célula iniciada por um agente etiológico, ela, né, por ação ou promoção de outros agentes, ela começa a proliferar. E a proliferação celular, ela acaba sendo totalmente desregulada. Ela não, ela é considerada autônoma, tá? É uma proliferação autônoma. Ela não responde a mecanismos supressores, não responde, e o crescimento se torna descontrolado, excessivo, é um crescimento maior do que o que seria normal dentro de um ciclo celular. E elas vão se replicando, e cada vez formando subclones mais fortes, digamos assim, né? E com células melhores. O que não é bom, ele manda para fora, né? É um mecanismo darwiniano. Tumor é um termo que a gente usa muito. Ah, ele tem uma lesão tumoral, não está errado. Tumor significa uma massa, um crescimento, mas assim, a gente pode usar tumor também para lesões inflamatórias. Lembra? Calor, rubor, tumor, dor, perda de função. Tumor por quê? Porque incha, fica demasiado em processos inflamatórios. A lesão neoplásica, ela também aumenta, então não está errado, tá? Mas, claro que neoplasia é um termo, assim, digamos que mais adequado. Câncer é um termo que vem de caranguejo, porque câncer é uma lesão que infiltra, aí está falando que é maligno. E as neoplasias, elas podem ser benignas, pode ter um crescimento novo, benigno, pode ter um crescimento novo, maligno, tá? Então, a gente tem neoplasias benignas e malignas. É um distúrbio de crescimento celular, tem mutações, tá, que são adquiridas, e a gente tem uma única célula, uma origem monoclonal. Quais são as características que vão diferenciar, então, a neoplasia benigna da neoplasia maligna? Existem características que a gente diz macroscópica, que a gente enxerga quando examina a peça, ou até quando examina o paciente, e características microscópicas, que vão dividir, né, em benigno e maligno. As macroscópicas são mais brandas na benigna, tendem a ser lesões localizadas, que não disseminam, tá? São bem delimitadas. Como elas vão crescendo mais lentamente, elas adquirem um tecido fibroso na volta, uma cápsula, que deixa a lesão benigna bem delimitada. Então, a gente diz que ela cresce por expansão. Ela não invade estrutura vizinha, ela não faz metástase à distância, não dissemina, tá? O único problema de uma lesão benigna é a localização. No cérebro, é claro que uma lesão benigna pode não ser boa, porque pode ficar, como eu vou dizer, apertando alguma estrutura que não devia. Então, existe essa condição, mas não por ela ser maligna, por ser uma lesão originada num local que é muito, né, assim, sensível a qualquer outra coisa. A maligna, ela tem um comportamento super agressivo. É uma neoplasia que tem um crescimento rápido, ou ela geralmente não forma uma cápsula, como a benigna. Pode formar uma pseudocápsula, mas não consegue formar uma cápsula, então ela geralmente não é bem delimitada. Algumas podem ter uma delimitação boa, mas a maioria forma espícula, né? São mal delimitadas. E uma característica muito importante, eu diria, a primeira e principal característica que define uma neoplasia maligna é a capacidade de disseminar, a metástase. A segunda característica mais importante é a invasão e a destruição
de tecidos adjacentes, certo? Por exemplo, o pulmão pode ter uma neoplasia pulmonar e ele pode crescer tanto que invade pleura, parede torácica e ossos das costelas, da parede torácica, tá? Então, tem esse comportamento, que é um comportamento muito ruim. Por aqui, a gente falou mais de características macroscópicas até, do que microscópicas. Mas, assim, na microscopia, é claro que a lesão maligna, ela acaba tendo, como é que eu vou dizer, muito mais atipias celulares e mitoses do que uma neoplasia benigna. E outra coisa que a gente pode ver também, tanto na macro quanto na microscopia, é a presença de necrose. A necrose ocorre geralmente no centro da neoplasia, porque como a maligna cresce muito rápido, né, até acontecer a angiogênese, o tumor ele fica sem um suprimento sanguíneo e acaba fazendo uma necrose de coagulação, que é essa necrose que a gente vê. Existem algumas neoplasias benignas, sim, que podem crescer mais rápido e fazer uma necrose como na maligna, tá? Isso existe. Bom, aí o que a gente vai dizer? Uma neoplasia, tá? Ela tem, tanto a maligna como a benigna, ela tem basicamente dois componentes, o parênquima e o estroma de sustentação. O parênquima são as células, tá? As células que sofrem a expansão clonal, que a gente falou, e essas células é que determinam o comportamento biológico. E destas células do parênquima derivam os nomes que a gente costuma dar para as neoplasias, né? Que vocês viram, né? Que a gente usa, né? Se derivou do tecido adiposo, a gente chama de liposarcoma, certo? O estroma de sustentação, ele também é importante, porque ele é um tecido conjuntivo, ali a gente vai ter os vasos que vão suprir a neoplasia e também células inflamatórias. Tem um conceito que eu coloquei que eu acho importante, que é desmoplasia. A gente fala que a neoplasia tem reação desmoplásica no estroma. O que é isso? É um estroma que a neoplasia produziu muito colágeno e existe um depósito abundante de colágeno, fibroblasto, que deixa a neoplasia dura. E a gente chama isso de aspecto cirrótico da neoplasia, e é muito importante para o crescimento do tumor. Então, as neoplasias que têm essa desmoplasia, elas são neoplasias mais agressivas, tá? A gente pode classificar pelo comportamento clínico, né? Benigna ou maligna, se invadiu, se não invadiu, pelo aspecto histopatológico, pela morfologia da lesão, como eu falei, se existe uma alteração completa, invasão tecidual, invasão de estruturas adjacentes, invasão de vasos linfáticos, sanguíneos, invasão de nervo, e também pela origem da neoplasia, tá? A neoplasia benigna, como eu disse, ela não infiltra tecido, ela cresce por expansão, tem cápsula, não costuma ulcerar. E uma coisa importante, a neoplasia benigna não dá a caquexia. O que é caquexia? Bom, caquexia vocês vão imaginar aquele paciente com câncer terminal, tá? Pacientes HIV, né, terminais também são super magros, eles têm pele e osso. O que acontece? Eles têm perda de massa magra, perda de músculo. E isso não acontece porque não comem. Isso acontece porque o catabolismo em pacientes que têm câncer é muito grande,
por ação do fator de necrose tumoral alfa e de citocinas. Tá? Claro que isso também leva à perda de apetite, né, inapetência, mas é essa alta taxa, né, metabólica que causa destruição proteica e o paciente fica caquético. Então, as benignas não causam, as malignas causam, tá? E as benignas, elas crescem unidas, elas são coesas, né? A maligna não, ela perde essa coesividade. Então, localizado, de novo, tem um tamanho grande, não invade, não dissemina, e a remoção cirúrgica local, em geral, é suficiente, tá? Daria um bom prognóstico. Por exemplo, a gente vai falar em fibroadenoma, daí eu dou esse exemplo, tá? Mas aqui o lipoma, tá? Vocês sabem que as neoplasias, em função das células do parênquima, elas recebem seu nome. Para neoplasias mesenquimais, tá? Aí mesenquimal é adiposo, é músculo, né? Osso, não são os epitélios. Então, as mesenquimais, a gente usa o sufixo oma para as benignas e sarcoma no final para as malignas. Aqui é um lipoma. O que é um lipoma? É uma neoplasia mesenquimal benigna com origem no tecido adiposo, que é o que vocês estão vendo aqui do lado. Tecido adiposo que contém esses adipócitos com seu núcleo e muito tranquilo, alguns vasos para nutrir, são lesões bem delimitadas, eles são geralmente, dá para ver que ele tem a cápsula por causa deste brilho aqui, e eles têm origem adiposo, podem dar na coxa, podem dar no dorso, tá? São lesões que a gente retira e deu, curou, tá? Dentro dos tumores benignos, a gente tem o leiomioma. Um grande exemplo é o útero, né? Que a gente sabe que muitas pacientes desenvolvem leiomiomas, que são neoplasias mesenquimais benignas, com origem no tecido muscular liso. Não é só no útero, mas o útero, né? A gente tem o miométrio aqui é a cavidade endometrial, certo? Que daí é glandular. A gente tem leimiomas intramurais, subserosos e submucosos, tá? Os leimiomas, eles são constituídos por células fusiformes, eles têm essa coloração branca e geralmente ele é todo fasciculado, faz umas fascículas ou turbilhonado, como a gente diz na macroscopia. Ele tem aqui, ó, uma cápsula que está separando bem do restante do parênquima e as células fusiformes que vocês estão vendo aqui. Um leiomioma, em teoria, ele não maligniza, tá? O correspondente maligno dele tem origem própria, mas existe um percentual bem baixo que talvez vocês leiam, então eu estou citando aqui. Leiomioma pode ter degeneração, mas isso não é malignização. Ele pode ter uma aparência diferente, ser todo vermelho, que a gente chama degeneração cárnea. Ele pode ter calcificações, principalmente em mulheres mais velhas, e pode ter alguns cistos, que a gente diz que é uma degeneração cística, mas é benigno, tá? Quando que um tumor benigno, eu devia ter posto título diferente, mas assim, quando que um tumor benigno vai interferir no comportamento ou no funcionamento de um órgão? Aquilo que eu disse para vocês, quando ele causa compressão, tá, de um órgão ou deslocamento de alguma estrutura importante, como eu falei no cérebro, a gente pode ter um meningioma, uma lesão benigna, tá? Mas dependendo do tamanho,
ele pode trazer problemas. Ou quando ele empurra e obstrui grandes vasos, certo? Ele não invade o vaso, mas ele empurra pelo crescimento, mesmo sendo expansivo. Aqui a gente também cita as glândulas endócrinas. Então, o comportamento do tumor benigno é do bem, tá? A não ser que ele faça isso aqui que a gente disse, né? E o cérebro é o nosso exemplo top, porque a gente sabe que se comprime, ó, aqui a gente tem um glioma, que é uma lesão benigna, no tronco cerebral, e é uma lesão bem grande. Então, ela pode trazer comprometimento, né? E, às vezes, o paciente tem meningioma, e começa a ter síncope, enfim. Mas continua sendo uma lesão benigna na histomorfologia. Aqui, de novo, para vocês não esquecerem, crescimento lento, expansivo, as células são coesas, a lesão é localizada, pode comprimir o tecido adjacente, não tem capacidade de invadir, não tem capacidade de metastatizar, tá? Como é lenta, a gente tem cápsula, o tecido conjuntivo, certo? Ele ocorre por deposição de fibroblastos, ele se mantém razoavelmente circunscrito, e quando vocês palparem algum paciente, vocês vão ver que eles não são duros como pedra, como acontece com o maligno, que tem um aspecto cirroso, tá? Então, assim, ó, quando vocês forem palpar num paciente com fibroadenoma, ele fica móvel, vocês conseguem ter mobilidade nesse nódulo na mama. Se for uma lesão maligna, ele não fica dançando entre os dedos. E a remoção, ela pode acontecer só por enucleação, não precisa cirurgias radicais. Então, aqui está o fibroadenoma. O que é um fibroadenoma? É um tumor misto bifásico, certo? Por que a gente chama de tumor misto bifásico? Porque tem dois componentes. Um componente benigno, que são as estruturas glandulares, tá? E um componente que representa, assim, como se fosse o estroma, um estroma mais protuberante, digamos assim. Então, a gente tem esses dois componentes no fibroadenoma. Por isso que ele é chamado de tumor bifásico, ou tumor misto. Aqui, ó, dá para ver branquinho a cápsula que se forma em torno do fibroadenoma, tecido mamário normal, ou parênquima mamário. O fibroadenoma é a principal neoplasia benigna da mama, né? Ela dá mais lá pelos 30 anos, mas pode acontecer desde jovem até pessoas mais velhas, tá? Quando é pequenininho, não precisa nem tirar, mas ele sofre ação hormonal, né? Os hormônios fazem com que cresça e às vezes fica bem desconfortável. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que existe uma cápsula que está separando esta lesão do parênquima mamário. Aqui tem os lóbulos mamários, tecido adiposo, e aqui essas glândulas espichadas que fazem parte do adenoma e um parênquima, tá? Com fibroblastos, que é o nosso fibro. A gente usa esse termo, digamos assim, as glândulas elas ficam mais espichadas, por quê? Porque o estroma puxa. Então, a gente diz que tem aspecto de folha. Aí vocês vão me perguntar, pode existir o adenoma mamário sem ser bifásico? Sim, existe só adenoma, lesão só glandular, não é a mais frequente, mas pode existir e é benigna, é um adenoma. Aqui é um tumor misto ou bifásico. Essa é uma tireoide. Bom, esta tireoide, ela tem um superbócio, tá? Mas ela tem uma lesão nodular mais delimitada,
que é um adenoma de tireoide. Então, aqui, ó, ela tem a delimitação e vários folículos de tamanhos diferentes, com coloide dentro, que é o nosso adenoma folicular da tireoide. Olha que bonito o adenoma folicular mais de perto. Aqui são os folículos, inclusive aumentados, porque a paciente também tem bócio, e aqui folículos tranquilos de um adenoma folicular. Então, o sufixo oma para as lesões mesenquimais, lipoma, fibroma, né, quando tem origem no tecido conjuntivo, né, angioma, né, em vasos, osteoma em osso, leiomioma em tecido muscular liso. Adenomas já são tumores epiteliais. Então, adenomas são tumores epiteliais de padrão glandular. Eles se originam em glândulas. Cistoadenoma é um termo que não tem se usado muito atualmente, mas, na verdade, ele era muito usado para a gente chamar de o cisto ovariano, que tinha esse componente glandular, mas formava uma cavidade grande com conteúdo, então a gente chamava de cistoadenoma, tá? Porque era um adenoma cístico. E aí, pessoal, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Condroma tem origem em cartilagem, fibroma em tumor fibroblástico. Tudo bem. Mas, assim, existem outros somas que não são tumores, tá? Por exemplo, papiloma seriam tumores epiteliais, né, benignos que têm projeções digitiformes, e papilomas acontecem muito na úvula, acontecem muito, muito não, eles não são tão, assim, prevalentes, mas a gente pode observar na úvula, no esôfago, na laringe, inclusive como papilomatose, são projeções digitiformes de epitélio, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, linfoma é uma neoplasia maligna, não existe benigno. Então, linfoma, cabinoma, é uma exceção, mas ele é uma neoplasia maligna que tem origem no sistema linfóide, tá? Melanoma é oma, e é uma das lesões malignas mais sérias que a gente tem, que é uma neoplasia de pele, que tem origem em melanócitos, né? Muito agressiva. Então, o melanoma é uma lesão maligna. Coristoma. O que é coristoma? Coristoma, não é nem tumor. Coristoma, ele é, na verdade, a gente diz que é um defeito congênito, digamos assim, porque existe durante a embriogênese acaba ocorrendo digamos, uma heterotopia. É um tecido normal fora do lugar, em outras palavras. Ou seja, um dos que faz muito é o pâncreas. Então, a gente tem ilhotas de pâncreas, muitas vezes, na parede do intestino, na parede da vesícula biliar, normal, que seria um distúrbio, né, congênito ali. Na hora de cada tecido ir para o seu lugar, não foi direitinho. Então, isso é coristoma, é uma ectopia ou heterotopia. O amartoma, muito bem, o amartoma é oma. Ele é considerado uma malformação no tecido que lhe deu origem. Ele pode acontecer no fígado, ele pode acontecer em qualquer lugar, mas estou dizendo os lugares mais frequentes. No brônquio, tá? Ele vai ter resto de brônquio, adiposo misturado. Então, esse conceito sempre foi assim, não é tumor, não é neoplasia, é simplesmente uma malformação.
Mas alguns trabalhos já evidenciaram algumas alterações que poderiam justificar que representam um tumor. Então, a gente tem que aguardar para ver se vai mudar ou não essa terminologia, mas por enquanto não é tumor, é malformação. Vamos ver se tem mais algum assim que seja exceção. Aqui a gente tem um papiloma, tá? Na mama, a mama pode ter papiloma, e aqui é o que eu falei para vocês, é uma projeção digitiforme, parece um dedo de luva, de um epitélio plano. É o que a gente vê quando tem essa lesão no esôfago, por exemplo. Os adenomas que eu falei, que são lesões epiteliais, né, ou neoplasias benignas epiteliais, com origem em glândulas, tá? Os adenomas intestinais, a gente vai olhar e dizer, identificam-se, que aqui é mucosa normal, né? No cólon, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis lesões polipóides pediculadas e sésseis, certo? A maior medindo o tanto. Bom, aqui ele tirou o intestino. Mas, se vocês fizerem uma endoscopia e tirarem um pólipo desses, porque pólipo, por conceito, é uma projeção, né, acima de uma mucosa. Na verdade, são adenomas. Bom, se vocês mandarem para patologia essa lesão polipoide, a gente tem que examinar toda ela, cortar toda e botar na parafina e examinar. Como a gente falou, a displasia pode ser de baixo grau, alto grau ou in situ. E isso é importante em biópsias. Vai definir a conduta de vocês. A displasia que eu tenho nessa ponta pode ser de baixo grau e para cá ele já pode ter evoluído, né? E como a gente sabe que a maior parte dos cânceres de cólon, eles têm origem nessa evolução, né? Adenoma, adenocarcinoma, é importante examinar bem. Nem todos os pólipos ou todos os adenomas, todos têm displasia, mas nem todos evoluem para adenocarcinoma, tá? Agora, a maioria dos adenocarcinomas de colo tem sua origem em adenoma. Glândulas normais, e aqui o nosso adenoma displásico. A gente vê que ele fica mais corado, né? Porque o núcleo, ele cora bastante com a hematoxilina. Aqui, de novo, é o adenoma folicular, né? Esse está bem delimitadinho, aqui está a cápsula, e esse é o parênquima da tireoide, dá para ver a cápsula, e aqui os folículos. É mais para ressaltar essa característica de ser bem delimitado e ter cápsula, e crescer expandindo. Teratoma, né? Teratoma, ele é uma lesão totipotencial. O que significa isso? Ele é um tumor misto, tá? Só que ele não tem dois componentes, ele pode ter vários tipos de componentes. Ele pode ter conteúdo sebáceo, ele pode ter tecido adiposo, ele pode ter dentes, ele pode ter sistema nervoso, N, tá? N tecidos, certo? Aqui vocês veem que é pele, aqui são glândulas sebáceas, aqui um adiposinho e aqui sistema nervoso. O teratoma, tá? Ele pode ser maduro ou imaturo. O maduro tem um comportamento melhor que o imaturo. E o que dá a imaturidade num teratoma é justamente a presença de um tecido, né, nervoso, digamos assim, ou cerebral, fetal ou embrionário. Se ele for de aspecto embrionário, a gente diz que ele é imaturo. Também a cartilagem, né? Imatura é a cartilagem embrionária. Se ele for um tecido nervoso adulto, continua sendo maduro, tá?
Aqui é só para vocês verem o que a gente chamava de cistoadenoma, é um cisto de ovário com conteúdo dentro, tá? E quando a gente olha na microscopia, o epitélio desse cisto é glandular, mas a gente não tem mais usado muito. Aqui, de novo, leiomiomas, tá? Tem bastante leiomioma para vocês olharem, esse leiomioma é submucoso, o submucoso dá muito mais hemorragia nas pacientes, porque ele está bem no endométrio. Eles podem ser causas de infertilidade. Quando eles são muito grandes, eles costumam desviar o eixo, né? E aqui vocês veem todas as células fusiformes. Bem, nós vamos dar uma pausa e voltamos nos tumores malignos, certo? Até daqui um pouco.